Olha eu aqui de novo, hein? Chegando pra gente poder fazer mágica na nossa, na nossa continuação dos estudos, né? Vamos continuar aqui. Não é redação, não. Agora é hora de estudar gramática e estudar texto. Conhecer hoje, na nossa varinha mágica, fazendo mágica com seu conhecimento em português, falando sobre os gêneros textuais, os tipos textuais. Assunto altamente relevante também nos concursos e nos vestibulares que vem aí pelo Brasil, né? Então nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os tipos textuais e gêneros textuais. Começamos pelos tipos textuais, né? Olha aqui na tela nós temos um tipo textual chamado texto narrativo, né? O texto narrativo é aquele que tem como proposta você apresentar uma sequência temporal. O que vai caracterizar a narração é a passagem de tempo, né? Então são aqueles elementos tradicionais que você estudou aí também no ensino médio fundamental. A gente fala do narrador, do espaço, do personagem, do local, né? O que vai caracterizar a narração é essa passagem de tempo do acontecimento. Quando você lê, por exemplo, uma fábula, quando você lê, por exemplo, um romance, um conto, estamos diante do gênero narrativo por excelência, né? Temos também um gênero descritivo, em que você vai apresentar detalhes, características de uma coisa, ou de um lugar, ou de uma pessoa, né? Mostrar aspectos emocionais, mostrando os aspectos também, muitas vezes, físicos, né? Se é alto, baixo, gordo, magro, se é tímido, se é extrovertido, introvertido. Esse é o texto descritivo, um retrato que você faz de alguma coisa, né? O texto expositivo, ele pode apenas expor, né? Como também um expositivo argumentativo, né? Ou só argumentativo. O expositivo você vai falar de um aspecto apresentando dados estatísticos, apresentando informações técnicas, né? Sem que você, para isso, vá fazer um ponto de vista claro. Você vai deixar isso por conta do leitor, né? Você vai fazer uma exposição de um tema, por exemplo, a pena de morte, onde que ela surgiu, em que país ela existe, como é que ela está. Você não se posiciona, ok? Apenas expõe, mostra como ela acontece. Já o texto argumentativo, aí sim você expõe a sua opinião. É esse que o Enem cobra do candidato, né? O texto argumentativo, em que você vai, além de expor uma ideia, você vai argumentar, fundamentar um ponto de vista sobre um tema. Se você quiser dizer, por exemplo, que a pena de morte é válida por tal fator, ou ela não é válida por tal fator, você está diante do texto expositivo argumentativo. Fique atento a isso, tá? O texto injuntivo é um que poucas pessoas conhecem. O injuntivo é o texto em que vai fazer o leitor realizar uma tarefa, em que você vai passar um comando. É mais frequente no texto de receita, por exemplo, no manual de instrução, em que você vai orientando o que tem que fazer. Né? Vamos ver uma receita, faça isso, acrescente aquilo. O texto injuntivo é caracterizado muitas vezes pelo modo imperativo da linguagem. Né? A gente pode dizer, portanto, que nós temos tipos textuais de narração, descrição, exposição, argumentação e injunção, e cada um deles com alguns específicos. A narração, por exemplo, com a biografia. E a autobiografia vai contar quando nasceu, o que produziu até a morte. Não é? Na descrição, você vai descrever, por exemplo, o cardápio, do que ele é formado, você vai fazer mesmo um relato descritivo de uma situação ou de uma pessoa. A exposição é para fazer um texto mais didático, né? Por exemplo, o texto argumentativo, você mostra isso no artigo de opinião, por exemplo, né? Em que se argumenta sobre algum aspecto. E o texto injuntivo, onde você vai ensinar ou convencer alguém, é o caso da propaganda, por exemplo. Queria destacar aqui alguns desses textos que os vestibulares têm cobrado mais. Um deles é a crônica, que é o texto narrativo curto, né? Em que você vai ter um conflito, normalmente a linguagem é mais simples, mais coloquial. Nós temos no Brasil grandes cronistas como Alessandro Veríssimo, Fernando Sabino, Rubem Braga, Marcelo Escria e tantos outros. A crônica é um texto curto e que vai retratar um fato principalmente do dia a dia. Esse que é a proposta de se fazer uma crônica, né? Também chama atenção para a notícia, que é um gênero muito cobrado aí também nos vestibulares, a notícia, que é um gênero que tem por característica a objetividade, guarda bem, a notícia tem por função ser um texto objetivo. Ela é aberta, a notícia, normalmente com o lead, né? O lead é o primeiro parágrafo de uma notícia, em que você conta o que você vai narrar, quem é o personagem, né? E o que vai ser contado ali num tempo específico, né? Objetividade. O artigo de opinião, que é um texto argumentativo e que você traz aí, na verdade, opiniões sobre um tema, junto com a resenha em que você comenta um livro, um filme, por exemplo. Até a próxima, minha gente. Um abraço grande.